Você sabe o significado do seu nome? Já parou para pensar nisso tudo? O nome, ele é uma identidade. Desde quando nós nascemos, nós fomos registrados, patenteados com o nome. Quando eu nasci, meu pai, ele ia colocar o meu nome de Jonas. Jonas. Ele chegou aí, no cartório, para colocar meu nome de Jonas. No meio do caminho, ele pensou, parou, olhava e falou: esse menino é muito bonito, ele vai chamar Daniel. Falou. Não que Jonas seja um nome ou uma pessoa, né? Não. Tem alguém Jonas aí? Não, né? Amém, graças a Deus. Mas ele decidiu colocar o meu nome de Daniel. Deus é meu juiz. Quando meu filho nasceu, eu e minha esposa, a gente tinha a opção de 3 nomes. Sabíamos que era menino e decidimos então entre 3 nomes. Davi, homem amado, homem segundo o coração de Deus. Nome bonito, né? Pedro também, achei muito bonito, muito marcante, forte. Petrus, pedra. E eu fazia até uma brincadeira com a minha esposa que poderia se chamar também Natanael. Natália com Daniel. Olha que legal. Natanael, dom de Deus. Interessante, né? Porque o nome em si, ele tem uma identidade. E muitas das vezes o nosso nome pode estar relacionado com fatores no próprio nascimento. Quando Benjamim, o filho de Jacó e Raquel, nasceu, o seu nome ia ser Benoni, ou Ben-Oni, que quer dizer filho da minha dor. Porque quando esse menino nasceu, Raquel, a sua mãe, faleceu. E aquele menino ia carregar durante toda a sua vida o filho da dor. A dor que era da sua mãe Raquel ter morrido. Mas o seu pai Jacó, naquela hora, ele vê aquilo e ele vai e substitui o nome dele, colocou o nome dele de Benjamim. Filho da minha destra, o filho da minha felicidade. Que legal, né? O nome pode estar relacionado com os fatores, nasceu e talvez aquilo ele vai carregar pelo resto da vida. Mas Deus também, num período que Ele age em favor do seu povo, Ele muda também nomes durante a trajetória. Não apenas no nascimento, mas na trajetória. Olha só, Jacó, que nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, tomou-se o nome de enganador. Mas Deus, Ele chama aquele homem para um propósito, para um trabalho, para um momento que Deus havia separado para ele, mas para que ele vivesse este momento, ele precisava de uma transformação. Na nossa vida, meus queridos, por mais que tenhamos um nome natural, de nascença, e vivemos com aquilo, e passamos por famílias, e há famílias que têm assim um peso, uma carga muito negativa, de maldições, de momentos assim, de antepassados, que carregam aquilo até na 4ª geração. Deus precisava mudar a história de Jacó. E Deus, Ele marca um encontro com aquele homem. Quando ele vai até o seu irmão, que eles haviam muito tempo que não conversavam, haviam se separado.
depois de Esaú vender a sua primogenitura de forma barata, banal. E agora eles se encontram, Deus marcou um encontro. Mas antes disso acontecer, Deus ele trabalha com Jacó. Leva ele num vale, e ele deixa ali as suas esposas, seus filhos passarem à frente, e ele sozinho, ele começou a pelejar e a batalhar com Deus. Meus queridos, há momentos na nossa vida que nós carregamos certas situações, certas cargas na nossa vida, que a gente se deixar vai indo e a gente vive na mesma condição, nos mesmos critérios e pensamentos de uma vida que não deu certo. E Deus, Ele quer mudar. Quando Ele fala ali com Jacó: olha Jacó, a partir de hoje, você não vai chamar mais enganador, suplantador. Você vai chamar, seu nome será Israel, aquele que peleja e luta com Deus. Porque houve uma briga muito grande, uma luta ali, e ao raiar do dia, ele segura ali e falou assim: ó, não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Meus queridos, precisamos tirar toda a maldição, coisas ruins que há dentro de nós, muitas vezes carregado por coisas passadas, e precisamos viver uma vida nova perante Deus. E temos que lutar, batalhar a cada dia, em oração, em comunhão. E a nossa identidade, o nosso CPF, nosso RG precisa ser mudado. Porque a palavra fala que novas são cada manhã na presença do Senhor. E as coisas passadas, Deus já não se lembra mais. E nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Deus mudou o nome de Abrão também, que era um paizão, um pai protetor. Teve o seu filho na velhice, com Sarai, Isaac. E agora Deus, ele chama ele ali para um teste. Vamos ver se esse homem mesmo me ama, ou só ama as minhas bênçãos. Aí ele chama Abraão, fala: olha Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar, pega o seu filho, a lenha, pega tudo. Apronta a sua mochila aí, nós vamos. Subiu só ele, Isaac. E num determinado momento falou: sobe naquele monte ali, e prepara lá o holocausto e tal. E quem era o sacrifício? Isaac. Deus estava testando Abrão ali naquele momento, porque Isaac era seu único filho, e talvez Abraão estava ali como um paizão, um pai protetor, e os seus pensamentos somente ali na sua família, mas Deus tinha um chamado para ele. E quando Deus ele nos chama, Ele começa a abrir todas as portas, Ele começa a abençoar a nossa família, proteger os nossos filhos, abençoar o nosso casamento, o nosso relacionamento. Deus começa a fazer isso. Porque Ele é o nosso paizão, Ele é o nosso pai protetor. E Deus também tinha um chamado na vida de Abrão, que seria pai de uma grande multidão. Deus havia feito isso, havia feito essa promessa, que Ele levaria o seu povo a um lugar que manava leite e mel, um lugar maravilhoso. Um lugar que não estava nos pensamentos do povo, que estava escravizado há 400 anos, mas agora Deus o chama para começar uma aliança, para começar um momento que só Deus havia preparado para o seu povo. E a gente consegue ver na história Deus agindo em cada momento. Em cada momento, Deus, Ele vai agindo. Deus muda os nomes. Deus mostra a sua característica. O nome nos fala também de uma característica. Quando a gente fala assim: olha, você conhece o fulano?
Talvez você vai conhecer pelos seus atos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Olha só, Judas quer dizer louvor ou louvado. Na época de Jesus havia muitos Judas ali. Era o nome mais colocado nos meninos ali naquela ocasião. Quer dizer louvor, louvado. Jesus, ele tinha um irmão, chamava Judas. Mas depois de um episódio onde um dos seus discípulos de Jesus tinha o nome de Judas, o que ele fez? Ele traiu Jesus. Alguém colocou o nome mais de Judas nos meninos? Não. Tem algum Judas aqui? Não, né? Traidor. Não é verdade? É difícil talvez você achar um nome como esse, porque as atitudes que ocorreram ali demonstraram um peso, um cargo muito significativo na vida e no nome deste homem. E, meus queridos, o nome revela também a sua paternidade. Isso é muito importante, porque certa ocasião, quando Davi, ele havia enfrentado os filisteus, matado um enorme homem chamado Golias, príncipe dos filisteus, Saul, que era rei naquela ocasião, disse para Abner, o capitão ali do exército: de quem esse menino é filho? No capítulo 17, versículo 55 de 1 Samuel, nos descreve isso. Abner não sabia falar, mas procurou saber, e no versículo 56, ele diz assim, este é filho de Jessé, o belemita. Perceberam como o nome revela a paternidade? Jesus, ele em todo o seu ministério, ele revela o Pai. Ele diz assim, João 10, 29 e 30, meu Pai, quem mais nos deu e mais de que todos, ninguém pode arrebatá-lo das mãos de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. João 15, 17, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus sempre mostrando a sua paternidade. Ah, mas quem era pai é Maria e José, mas Jesus veio com um único propósito, de salvar o mundo. E ele veio, se fez carne e habitou entre nós através da paternidade de Maria e José, mas o seu propósito era identificar o Pai eterno, celestial. Ele nos mostra um Deus que prepara moradas para nós, um Pai que prepara moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. Mostrando que na casa do Pai havia lugar para os seus filhos. Porque um dia nós éramos escravos. Mas quando Jesus ali na cruz do Calvário pagou o alto preço na cruz, nos tornamos filhos de Deus. E quando nós vemos Jesus na cruz, e não foi ali que ele ficou, ao terceiro dia, a palavra nos diz que ele ressuscitou, nós cremos na sua vitória ali na cruz e nos tornamos filhos do Pai. Do Pai que não é a paternidade biológica, mas é uma paternidade eterna, espiritual. Temos um Deus, temos um Pai. Isaías descreve no capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com seus ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera, para um Pai que nele espera. Você tem a identidade do Pai? Você sabe qual é o nome do seu Pai?
E, meus queridos, nós queremos adentrar na palavra do Senhor nesta noite, porque foi essa a experiência que Moisés teve ali no deserto, no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando aparece a ele uma sarça ardendo. Meus queridos, o texto é Êxodo 3:14, capítulo 3, versículo 14, diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou quem me enviou a vós. A palavra de Deus nos fala da experiência de Moisés em conhecer o nome de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele chama homens com propósito. Às vezes Ele chama homens comuns para propósitos extraordinários. Foi o caso de Moisés, um homem comum, de palavras pesadas, tinha dificuldade na fala, era medroso. Ficava lá apacentando, era pastor de ovelha, apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Mas Deus o chama para um propósito extraordinário. Qual era? Libertar o povo de 400 anos de escravidão. Um propósito extraordinário. Um homem comum. Como Deus também chamou homens extraordinários para um propósito comum. Sansão, um homem nazireu separado que com uma competência e uma força tão grande, foi dotado de uma força sobrenatural para vencer os inimigos de Deus e trazer o propósito comum que Deus sempre teve no seu pensamento, de restabelecer a lei, os pensamentos, de trazer direção para o seu povo na época dos juízes. Ele falhou, sim, talvez, em algumas partes. E Deus também, Ele chama homens extraordinários para momentos extraordinários. Foi o caso de Jesus, o homem que, o Deus que se desfez da sua majestade, do seu lugar divino, para estar aqui com a gente. Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou, e a palavra nos fala, cheio de verdade. Um homem extraordinário na natureza humana, mas com caráter divino, para fazer o que? O propósito extraordinário, que era salvar a humanidade, salvar o mundo do pecado. Estamos aqui falando sobre Moisés, um homem comum, que Deus o chamou para esse propósito extraordinário. Mas para que isso acontecesse, Moisés precisaria estar moldado, transformado. Ele estava, a palavra inicia no capítulo 3, que ele apacentava as ovelhas, era pastor, e ele estava no deserto, e então ele vai para o monte Horebe, que é o monte do Senhor. Meus irmãos, há algumas lições sobre a experiência de Moisés na sarça ardente. Moisés estava ali levando as ovelhas e de repente ele contemplou, ele viu uma sarça, uma planta comum ali no deserto, no monte, que era uma árvore, era uma planta cheia de espinhos, e ela começava a queimar. Mas Moisés, ele viu em especial que aquela sarça, ela não se consumia, porque era comum a sarça, pelo calor intenso do deserto, pelo período ali do dia, onde as temperaturas do deserto eram muito altas, as sarças se pegavam fogo assim do nada. Era comum para ele, mas o que era incomum, que ele pôde perceber, é que aquela sarça, ela não se consumia com fogo.
Moisés saiu do deserto e foi para o Monte Horebe, para o Monte Sinai, que é o monte da presença de Deus. O Monte Sinai foi onde Deus chamou Moisés pela primeira vez. Foi onde entregou os 10 mandamentos. Foi onde Elias ouviu a voz de Deus numa caverna, quando fugia da perversa rainha Jezabel. Meus queridos, viemos hoje na presença de Deus, no Monte Horebe, no Monte Sinai, depois de um dia de deserto, de luta, de provação, de angústia, de decepções. Viemos aqui na presença do Senhor, no monte do Senhor, sabe para quê? Para nós ouvirmos Deus falar, para vermos a sarça se pegar em fogo, mas não se consumir, porque aqui é a presença do Senhor, aqui há mandamento, há direção, aqui ouvimos a voz do Senhor, como Elias ouviu fugindo ali de Jezabel, uma mulher perversa na época deles. Quantos chegaram aqui com medo, temerosos, preocupados, mas viemos no monte do Senhor, viemos na casa do Senhor e Deus tem falado. E o nosso coração tem sido confortado, porque Deus está neste lugar, a sua presença é real. Já podemos sentir, através do louvor, já podemos sentir Deus falar conosco. Meus irmãos, Deus, Ele sempre nos mostra a sua direção. Deus estava preparando Moisés para um chamado. Sabe, Deus está nos preparando. E quando Deus, Ele nos prepara, é na sua presença. O melhor lugar de preparo é na presença do Senhor. Não tem outro lugar. Moisés saiu do deserto para Horebe, para um monte do Senhor. E as suas ovelhas ficaram ali. Era um monte da presença, onde Deus se revelou. Foi onde a sarça começou a pegar fogo, mas quando Moisés olhou para ela, ela não se consumia. Meus irmãos, a sarça fala de mim e de você, que somos frágeis, somos naturais, somos comuns, mas era uma planta que tinha espinhos. Nós somos assim, cheios de espinhos, cheios de arestas, cheios de defeito, somos acusadores, somos fofoqueiros, somos mentirosos. Agimos segundo a nossa razão, agimos segundo o nosso pensamento, não agimos e não damos frutos do Espírito, e muitas vezes pecamos, e muitas vezes distanciamos de Deus. Somos sarça, comum, igual o mundo é, espinhosa, ninguém pode tocar direito, cheio de defeitos, limitações. Sou eu e você. Mas, meus irmãos, nós podemos perceber também que sempre quando Deus, Ele fala na Bíblia sobre fogo, Ele quer falar de provações. Olha só, sempre quando Deus fala de fogo, na palavra do Senhor, nos deixa bem claro, fala de provações. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Daniel foi jogado na cova dos leões, e a palavra nos fala que seus amigos, Daniel 3 nos diz isso, foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Foram jogados na provação. E a palavra nos fala que mediante aquela provação, porque foram jogados num fogo intenso, que depois foi aquecido mais, e o rei da Babilônia pôde contemplar aqueles homens lá dentro. Mas é interessante que ele pôde ali olhar que havia um quarto homem na fornalha. Mas não havia sido jogado 3 homens, os amigos de Daniel, mas agora eu vejo 4. E a sua semelhança é como
um Deus. E meus irmãos, nós percebemos que mediante a prova, mediante as lutas que passamos, nós temos um Deus que cuida de nós. Aqueles homens estavam dentro da fornalha, estavam passeando, e a palavra nos fala que não se consumiam, porque a presença de Deus estava com eles. Quando nós somos provados, como nós passamos por lutas, na verdade estamos sendo provados perante Deus. A sarça não se consumia. Na nossa caminhada vamos passar pelo fogo, pela provação. 1 Pedro 4,12 diz: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos do fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije e vos alegreis. Não vos estranheis pela provação, pelo fogo que passares. A luta não vai te consumir. Eu sei que cada um, se eu começar a perguntar aqui, temos lutas. Passamos por dias e por situações que talvez não esperávamos mais passar. É no trabalho, é em casa, é no relacionamento, é com os filhos. Passamos sim por momentos de provações e luta. Mas a palavra nos diz em 1 Coríntios 10:13 que não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, porque Deus, Ele é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. E meus queridos, se você está passando por luta, se você está passando por perseguição, está na economia de Deus e está no controle dEle, porque Deus, Ele é fiel e Ele não vai dar cargo, luta, provação maior que nós possamos suportar, porque Deus, Ele é fiel e Ele ama o seu filho. Não estamos na luta sozinhos. Não estamos na luta. O salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu cajado me consola, me dá direção, me mostra o caminho. Entendemos o propósito de Deus. O profeta Isaías diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios estarei contigo, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus está conosco. E a palavra fala: porque eu sou o teu Deus, o Deus de Israel, o teu Salvador. Se você está passando pela luta, o Senhor é contigo, meu irmão. Você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Foi através do fogo que Deus, é através do fogo que Deus, Ele se manifesta a nós. É no meio das provas, das lutas, é que você se conhece. Tem hora que nas lutas você entende a sua capacidade. E é o momento também que você conhece a Deus. Porque é nas lutas, nas provações que nós mais buscamos a Deus. Quando tudo está bem, quando tudo vai tranquilo, quando a família está bem, quando o emprego é o melhor, quando o relacionamento conjugal está a mil maravilhas, talvez não lembramos tanto de orar, de consagrar, de dedicar o nosso tempo a Deus, mas é nas lutas que Deus nos mostra o nosso propósito. O salmista diz: foi bom me ter afligido.
Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi muito bom ter sido afligido, para que me apresentasse os teus estatutos. Porque é quando nós somos provados, passamos por lutas, é que nós conhecemos a nós mesmos e o amor de Deus. Porque não estamos sozinhos, Deus está conosco. Quando os amigos de Daniel foram jogados, eles viram a presença de Deus. O rei disse: olha, o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. É na oração, é na luta, é na provação, é no fogo, que Deus está ao nosso lado. Ele continua ao nosso lado. Ele permanece. Às vezes nós, como homens falhos, dizemos: olha, Deus se esqueceu de nós, mas não. A palavra nos diz que é só invocar o seu nome, e Ele se levanta da sua eternidade para nos abençoar. Eu quero que você entenda que Deus, Ele vai te provar sim. Olha, Deus disse a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Havia um chamado sobre a vida de Moisés. E Deus, Ele começa a preparar na vida dele ali, através de sinais, que era a sarça se ateando em fogo, mas não se consumindo. E Moisés tenta até chegar para ver, para contemplar, e Deus disse: olha, peraí, Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que onde você está pisando é terra santa, é lugar santo. Meus irmãos, Deus trabalha de uma forma tão ordenada, tão capacitada, em nos capacitar, que não é assim de qualquer forma que vamos chegar à presença de Deus, mas Deus vai nos mostrando qual é o caminho, porque a nossa vida é um processo em santificação. Não quer dizer que eu aceitei a Jesus, eu sou santo, eu sou liberto, eu sou um homem poderoso. Não, é um processo em santificação. Deus começa a trabalhar, e Ele fala com Moisés: tira a sandália dos seus pés. Quantas vezes nós chegamos e queremos colocar as nossas ideias, queremos colocar os nossos pensamentos, as nossas razões, a nossa teologia, o nosso conhecimento, a nossa filosofia, a nossa história, queremos colocar. Mas Deus disse assim: não, calma, Moisés, eu vou começar a trabalhar com você. Você está pronto quando for provado? A palavra nos diz que Moisés, ele teve medo. No versículo 11 ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Mas Deus, Ele encoraja Moisés e disse: olha, certamente eu serei contigo. Meu querido, você chegou aqui nessa noite, você que está online, você que está com medo, você que está com fobia, você que está triste, você que está angustiado acerca daquilo que Deus preparou algo para você, e talvez você com medo e até mesmo se definir perante a presença do Senhor. Deus disse a Moisés: eu sou contigo. E chegamos sim, às vezes com as nossas sandálias, com as nossas roupas, mas Deus, Ele começa a trabalhar em um processo que é em amor, que é em santificação, que é com muito carinho, que Deus, Ele vai agindo e vai operando em nosso favor. Moisés era um homem medroso, tinha a língua pesada ao falar. Ele disse: eu, Senhor, eu vou ali na maior autoridade do Egito naquela época, eu vou lá falar. E Deus o encoraja assim: Moisés, você vai, eu serei contigo,
e o meu povo e este Egito vai ver os sinais de Deus sobre a sua vida. Quantos querem verem os sinais de Deus sobre a sua vida? Quantos querem verem milagres sobre as suas vidas? Quantos querem ver em Deus restaurando lares, casamento, abençoando os nossos filhos? Às vezes temos medo deste mundo, de como criar filhos, de como abrir uma empresa. Temos medo. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos encoraja a todo momento. Eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo. É no fogo que Deus quer santificar, no processo de provação Deus quer te santificar, no relacionamento com Deus e na necessidade de uma santidade, em dobrar os joelhos, em orar, em separar um tempo, um devocional, em estar na presença do Senhor, se consagrando. Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É no nosso momento, é no nosso interior que nós começamos a ver Deus operando e agindo em nosso favor. E quando isso acontece, o medo, ele fica de lado. É como uma criança que começa a andar, e nos seus primeiros passos ela vai cambaleando, ela vai tropeçando, ela vai segurando, mas depois ela começa a ter a segurança, a firmeza, e ela começa agora a ser segura em si mesma. E a nossa vida é assim, nós começamos a seguir a Deus, a ler a palavra, a orar, a buscar, entender sobre santificação, sobre comunhão, sobre consagração, e nós começamos agora a chegar no trono de Deus. Começamos a entrar nos átrios de Deus. Começamos a ver a aliança que Deus fez conosco. Vivemos uma última hora onde a igreja ela tem se corrompido, o evangelho tem sido distorcido. Mas, meus irmãos, estamos aqui de pé porque a noiva do Cordeiro é santa. Tira as sandálias dos seus pés, tira aquilo que você trouxe do mundo, os seus pensamentos, as suas ideias. Deus diz assim: ó, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu farei uma nova coisa na sua vida. E ele diz isso também em Apocalipse 21:5, eis que faço nova todas as coisas. Esse era o Deus de Moisés que estava se apresentando a ele. No meio da sarça que Deus revela o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Libertar o seu povo. Qual é o propósito de Deus? Tirar o povo de uma escravidão que já tinha 400 anos. Deus chamou o seu povo para ter uma liberdade, para poder entoar, para poder cantar, para dobrar os seus joelhos, para orar, para buscar. Há um Deus que se revela a nós todos os dias. Quem é este Deus? Moisés, quando recebeu o chamado de Deus, Deus o encoraja, e ele fala assim: olha, quando eu chegar lá ao povo, chegar a Faraó, o que eu vou dizer? Quem é esse Deus? E é o texto que nós lemos aqui no versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos seus filhos Israel: eu sou, me enviou a vós. É o tetragrama dito pelos judeus, que é o nome de Deus que não se pode pronunciar, onde os judeus têm tanta reverência e tanta comunhão em dizer um nome assim em hebraico. Na verdade é da direita para a esquerda que se lê. Yahvé,
eu sou o que sou. Moisés temeu em cumprir o propósito de Deus, mas Deus desencoraja. Mas era um nome que estava ali diante de Moisés para poder ir ao povo e o povo ser liberto. E a gente começa a perceber que na história Deus ele sempre se apresenta como o Deus Yahvé, o Deus de providência, o Deus de recurso, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que providencia. Foi assim com Abraão, quando levou o seu filho para ser sacrificado, mas no último momento o anjo disse assim: não, está ali a providência de Deus. É o Deus das providências, Jeová Jiré. Meus irmãos, estamos aqui ainda buscando ao Senhor, porque as providências de Deus não têm faltado sobre a nossa vida. Deus, Ele é fiel, e todas as vezes que clamamos a Ele, Ele tem providenciado todas as coisas para o seu povo. Não tem nos faltado nada. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, porque todo aquele que pede, Ele recebe. E meus irmãos, somos assim, carentes, necessitados, pedintes a cada dia. E não estamos muitas vezes satisfeitos com o que recebemos e queremos mais. Deus já conhece o nosso coração e essa nossa necessidade. Mas Deus a todo momento, Ele é Jeová Jiré, o Deus da providência. E Ele tem providenciado todas as coisas para a sua vida. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Senhor que cura. Deus havia enviado ali muitas pestes. E eu sempre digo que os sinais que Deus mandou ali para o Egito é alerta para o povo de Deus e juízo sobre o mundo. O Egito estava em juízo. O povo estava em alerta, porque eles iam sair daquela escravidão. É o Deus de providências, que providenciou Moisés para tirar o povo ali do Egito. É o Senhor que enviou pestes, enviou doenças ali para o mundo, para que eles entendessem, porque no Egito havia milhões de deuses ali. O Nilo era um deus, a rã era um deus, tudo era um deus. Mas quando Deus ele manda os seus mostra os seus mandamentos a Moisés, ele diz: olha, eu sou o único Deus, não há outro além de mim. Era isso que Deus estava falando a Moisés: olha, vai, diga àquele povo, diga àquele Egito, que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que providencia, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor que liberta. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Meus irmãos, um certo momento ali, quando Moisés ele lutava contra o inimigo, os amalequitas, talvez parecia uma batalha impossível de se ganhar, mas quando Deus ele entra na nossa direção, quando nós deixamos que Deus controle as nossas vidas, as coisas mudam. Aquilo que parecia impossível para mim, é possível para Deus. Eu quero te dizer nessa noite, se você está vivendo um momento que para você é impossível, descanse no Senhor e dê a Ele a direção da sua vida, porque Deus ele vai levantar a bandeira da vitória na sua vida. E você vai poder contemplar o Deus que você serve. Eu sou o Senhor, diga aquele povo. E a mensagem de Deus nesta noite é essa: eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu que dou a providência, eu que curo, eu que dou a vitória. Jeová, Shalom, o Senhor é a nossa paz. Vivemos um mundo onde as pessoas estão perturbadas, estão perplexas, estressadas e angustiadas.
Vivemos um mundo assim. Pessoas com excesso do amanhã e com falta do passado. Pessoas que não conseguem, através de tratamentos, de acompanhamentos, não conseguem enxergar si. E se perde no mundo, na depressão, nas bebidas, e acabam até tirando a própria vida. Mas Deus, Ele mostra ali ao seu povo, quando Gideão estava malhando o trigo, e diz a palavra que todas as vezes que estavam semeando, estavam colhendo, os amalequitas, eles vinham, os midianitas, eles vinham para roubar o alimento. Triste, né? Você construir, você plantar, você regar, você dá a estrutura, da escola, dá amor, dá presentes. E chega um momento que o devorador, ele vem. Porque a intenção do adversário é essa: matar, roubar e destruir. E quantas pessoas estão vivendo essa destruição dentro dos seus lares, na sua família, no seu casamento, no seu pensamento, no seu espiritual. O adversário tem roubado. Mas, meus irmãos, quando Deus ele levanta Gideão foi um homem valente, que lutou e ouviu a voz do Senhor. Ele diz em Juízes 6:24, então Gideão edificou um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor, e diz: o Senhor é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E ainda até os dias de hoje é assim. Meus queridos, nós já estamos chegando ao final deste culto. Talvez está faltando paz no seu coração. Talvez porque você não entendeu qual é o verdadeiro nome de Deus. O profeta Isaías já declarava que Jesus ele viria, o seu nome seria maravilhoso. E Deus ele opera desde o princípio, quando Ele criou todas as coisas. Ele formou um lugar para que nós pudéssemos estar em harmonia. Mas na nossa limitação, no nosso livre-arbítrio, nós pecamos. Escutamos mais a voz do adversário do que a voz do Criador. E fomos expulsos de um lugar que Deus ele preparou para que pudéssemos viver a vida eterna. Mas Deus ele não se esqueceu de nós. Ele havia estabelecido um plano de salvação, um plano de redenção para as nossas vidas. Quando a palavra nos diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho por amor de nós. Esse plano se cumpriu. E o Deus eu sou é o Deus que foi operando em toda a história da palavra de Deus, como Deus criador, como Deus que estabeleceu estatutos e leis, mandamentos para que o seu povo tivesse uma vida direita. É um Deus que agora nos dá a sua vida através de Jesus, ali na cruz do Calvário. E o seu Consolador. Vivemos um momento onde o Espírito Santo ele tem testificado aos nossos ouvidos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode se colocar.